Esses tempos eu tava ajudando uma amiga minha que tava tendo um problema com medo. Ela disse que tava com medo de fracassar, medo de não dar certo, medo de não conseguir colocar tudo num lugar só e de simplesmente tudo explodir assim e não dar certo. E aí, enquanto eu conversava com ela, eu percebi que certas coisas se aplicavam e que eu poderia passar isso para mais pessoas. Então, eu espero que isso possa ajudar. O primeiro exercício que eu gostaria de passar é listar todos os motivos pelos quais você nunca vai dar certo. É muito importante que você faça isso porque a gente tem o costume de pegar problemas pequenos e transformar eles em gigantes e aí a gente tenta atacar eles. Só que o que a gente, na verdade, está fazendo nisso é pegar os problemas grandes que a gente tem medo e esconder eles com aqueles problemas pequenininhos que a gente fez parecer gigante. Então, normalmente, as coisas que a gente se preocupa não são as coisas que vão ajudar a gente a crescer. Esse exercício faz com que você literalmente busque no seu cérebro todas as coisas ruins que te influenciam no dia a dia e que você literalmente tenha que encarar os problemas que você está tentando fugir. Em vez de listar um por um, eu fui escrevendo todas as coisas que vinham na minha cabeça, me baseando todos os motivos que me fariam não dar certo na vida. E aí eu fui percebendo que cada coisa que eu fui implementando era como se eu me sentisse um pouco menos pesado. É como se eu fosse tirando o peso de cima de mim, porque eu estava escrevendo, eu estava colocando no papel todas as coisas que me fariam dar errado. E sem perceber, essas coisas que me fariam dar errado eram exatamente essas coisas que estavam me fazendo dar errado. Então, não ignore os seus problemas, olhe para eles, encare eles e faça alguma coisa com eles. O segundo exercício, ele é muito especial para mim porque eu peguei de um livro que eu gosto muito e ele se chama Cookie Jar. Cookie jar em inglês seria mais ou menos uma jarra de biscoito. Por que é uma jarra de biscoito? Porque você pode abrir, colocar sua mão lá dentro, pegar um biscoito e comer. Esse exercício é para você listar todas as conquistas e orgulhos que você tem sobre si mesmo. Então, se você conseguiu alguma coisa, você vai colocar nessa lista. No meu caso, eu bati meu recorde de flexões, que era tipo 250, eu fui para 351. Isso foi muita coisa para mim, então eu coloquei lá. Aí, pular corda. Eu pulei corda por 2 horas. E para mim isso foi muito difícil, então eu coloco lá. Essas coisas, esses orgulhos que você tem, não precisam ser grandes. No meu caso, eu coloquei esses dois de exemplo, mas poderia ser também algo como falar na frente de uma câmera, que pode parecer, pode parecer muito fácil, mas não é pra mim. E isso vai entrar no meu cookie jar. Então você vai listando todas as coisas, todos os seus orgulhos, e no momento que você sentir que tem alguma dificuldade, no momento que você sentir que você não vai dar certo, no momento que você sentir que você não vai conseguir, é nesse momento que você vai abrir sua jarra, vai colocar sua mão lá dentro e vai puxar um dos seus orgulhos, uma das suas conquistas. E aí você vai lembrar de que não importa o quão difícil foi, você realmente conseguiu superar aquilo que você achou que era impossível, ou que você conseguiu aquilo que ninguém pensava, ou que você simplesmente foi forte o suficiente para fazer aquilo lá. E aí você vai pegar esse biscoitinho e vai voltar na atividade com um gás dobrado ou triplicado. E só isso talvez não seja o suficiente para fazer você sair de, sei lá, dos 50% para o 100%. Mas se for possível você sair dos 50% para os 60%, isso já vai ser um grande progresso. Porque pensa bem, se você não tivesse essa lista e se você não tivesse feito isso,
talvez você ficasse parado no 50. E ficar parado no 50 é muito ruim, porque você ainda tem mais 50 para dar de potencial. Então, faça uma lista de todas as coisas que você se orgulha por ter feito, ou se orgulha por ter conquistado, ou que você realmente conquistou. Simples assim. Uma história rápida era de que eu faço jiu-jitsu e etc. E aí eu fiz as minhas 351 flexões e eu tava muito feliz e tal. Quando eu cheguei no treino, eu olhei assim, tipo, mano, esse cara aqui eu não vou conseguir não. E aí, tipo, no meu cérebro, dentro, começou um diálogo entre eu mesmo e eu mesmo, que era tipo, cara, você não pode pensar assim. Aí eu fiquei pensando, mas olha o tamanho do cara. Aí eu fiquei nesse diálogo. E o que venceu esse diálogo pra mim foi que eu lembrei que na noite passada eu tinha feito 351 flexões. Aí na hora que eu olhei pro cara eu pensei, nem a pau que esse cara vai conseguir me derrotar. Eu fiz 351 flexões. Ele não sabe disso, mas eu sei. Tipo, isso foi me dando força mental. E essa é a parte mais importante desses exercícios. Que você pegue alguma coisa que você tem dificuldade. No primeiro exercício você vai destrinchar todas essas coisas que acabam influenciando na sua dificuldade. No exercício 2 você vai pegar todas as coisas que você orgulha de ter e esses dois vão acabar servindo para você de combustível. Quando fica difícil, você vai pensar em duas coisas. Ou nas coisas ruins que já te aconteceram, ou nas coisas boas que já te aconteceram. Essas duas são combustível. Se você consegue usar a energia, o poder delas, para conseguir fazer mais, extrair mais do seu potencial, então ótimo, você está realmente tendo progresso. Mas se você tem essas duas coisas e você não usa nenhuma delas, você literalmente está fazendo assim, ó. Você tem tudo isso de progresso, você está fazendo isso. Você está bloqueando o seu progresso. Então, pegue esses dois exercícios, faça eles. Primeiro, lista todos os motivos pelos quais você nunca vai dar certo na vida. O outro é você listar todas as suas conquistas, todos os seus orgulhos e usa isso de combustível. No momento que você está ali na cama, deitado, pensando, não vou fazer, você lembra de um desses dois. Ou você lembra do motivo pelo qual você nunca vai dar certo, e esse é muito interessante. Se você estiver lá, ai meu Deus, não vou fazer, você lembra. Mas eu nasci desse jeito, eu nasci daquele jeito, eu fiz isso na minha vida, e nem a pau que eu vou deixar isso governar minha vida por inteiro. Ponto. Ou você tá lá, isso não deu certo. Você vai pensar no outro. Eu já venci isso daqui e agora eu não tô conseguindo sair da cama. Não posso deixar isso acontecer. Eu já venci isso daqui, eu sou a pessoa que conseguiu isso daqui. Eu consigo fazer isso. Então, use esses dois de combustível. O terceiro exercício é um pouco mais difícil de explicar, mas eu espero que você consiga entender ele. É assim. Você pegou todos os motivos pelos quais você nunca vai dar certo. Você fez uma lista de todos os seus orgulhos, todas as suas conquistas. Agora, você vai fazer um planejamento de verdade. Agora eu quero que você escreva o que você faria se o objetivo da sua vida fosse fracassar na menor quantidade de passos possível. Você vai ter essa lista agora de todas as coisas que você tem que fazer que inevitavelmente vão te levar para o fracasso. Você vai ter tudo isso daqui. Agora que você tem essa lista de problemas, de tudo que você tem que fazer para sua vida ser um fracasso, você vai inverter elas em soluções. Então, no meu caso, é parar de estudar. Se eu parar de estudar, eu vou ficar no mesmo nível de aprendizado. Se eu ficar no mesmo nível de aprendizado, eu só vou conseguir receber o que o meu aprendizado pode me dar. Isso quer dizer que eu tenho nunca parar de estudar e eu não agir. Esses são os meus problemas. Se eu quisesse fracassar na vida, essas seriam as coisas que eu faria. Eu pego eles, eu inverto em soluções.
qual seria a solução? Qual seria a inversão de nunca estudar? Seria sempre estudar. Qual seria a inversão de não agir? Seria agir. Aí você vai ter uma lista de soluções. Você teve uma lista de problemas, você tem agora uma lista de soluções. E aí vem o exercício de verdade. Operacionalizar. O que é operacionalizar? É uma palavra bem grande, é uma palavra bem bonita. O que é isso? Operacionalizar são todas as ações que você consegue ver. Porque eu posso falar para você, seja carismático. E talvez uma pessoa consiga entender isso. Ela vai pensar, então eu tenho que fazer isso daqui, eu tenho que fazer isso daqui, eu tenho que fazer isso daqui. Só que, provavelmente, você não sabe o que é ser carismático. E eu não sei o que é ser carismático. Então, para a gente conseguir entender o que é carisma, a gente precisa quebrar isso em vários passos. Então, eu posso falar que carisma, por exemplo, você cumprimentar todo mundo que tem na sala. Quando você cumprimentar alguém, você sorrir e olhar no olho da pessoa. É você falar com alegria, você falar num tom alto, numa intensidade alta. As pessoas têm que te escutar, as pessoas têm que ouvir você de forma clara. Então você vai fazendo essa lista de coisas que você tem que fazer para conseguir ser carismático. Então carisma seria esse tanto de coisas aqui, esse tanto de ações que a gente acha bom. E por achar bom, a gente chama isso de carisma. Então, operacionalizar seria pegar uma coisa que você tem e transformar ela em ações visíveis que você literalmente pode não pensar. Você não precisa pensar, você só precisa fazer. Ponto. Eu dei o exemplo de nunca parar de estudar. Seria a mesma coisa que eu leio um livro toda vez que eu for dormir. Porque se eu ler um pouco do livro toda vez que eu for dormir, pelo menos eu vou estar colocando conhecimento na minha cabeça. E se isso virar um hábito, ótimo, porque eu nunca vou parar de aprender. Então, pode ser o primeiro. O segundo pode ser dizer sim para todas as experiências que eu tiver chance de ir, ou chance de experimentar. Essa seria uma outra forma de estudo. Se eu colocar, por exemplo, anotar todas as ideias que eu tenho na minha cabeça. Isso é uma forma de estudo, porque se a sua mente está pensando e você está colocando isso no papel, isso ajuda ela a refletir mais sobre as coisas que você está fazendo, refletir sobre o que você está pensando. Então, são formas de você estudar ou de você nunca parar de aprender. Então, eu teria uma lista de ações que, juntas, é a minha solução. E aí eu vou fazer com o outro, agir. Agir é bem estranho de você colocar numa operacionalizar, mas seria pegar a coisa, fazer ela, não pensar. Ponto. Que nem eu estou fazendo com esse vídeo. Se eu fosse... E quando eu fui gravar esse vídeo foi tão difícil porque eu literalmente apertei pra gravar e eu fiquei olhando assim, tipo... E eu fiquei parado assim, olhando, porque eu não conseguia falar. Então, agir seria a mesma coisa que chegar nesse momento, fazer o que tem que ser feito, não pensar. Porque quanto mais você pensa, quanto mais você adia, mais medo você constrói. E o medo acaba quando você age. Ponto. Então, esses seriam os 3 exercícios. O primeiro, eu vou revisar. Primeiro exercício. Listar todos os motivos pelos quais você nunca vai dar certo. Você vai acabar colocando. Você vai dar forma a todas as coisas ruins que tem na sua cabeça. E você vai conseguir encarar elas frente a frente. O segundo exercício é que você liste todas as coisas pelas quais você tem orgulho ou que você conquistou. E o terceiro seria operacionalizar. Você vai pegar uma questão que seria: o que fazer se o objetivo da sua vida fosse fracassar na menor quantidade de passos possível? Depois você vai ter uma lista de problemas
Essa lista de problemas você vai virar elas em soluções. As soluções você vai operacionalizar. Então você vai colocar em passos visíveis que você não precisa pensar muito. Eu espero que isso possa ajudar alguém, porque me ajudou. Foi um dos exercícios que mais me ajudaram e eu espero que possa te ajudar também. Então, é isso. Tchau.